Oi, gente, estamos de volta. O Pode Crer tá no ar novamente. Nós estamos começando o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Tava com saudade, Lívia? Eu tava, Tchelle. Essa temporada a gente vai abordar temáticas novas. Eu tô empolgada pra gente começar essa temporada. Legal, que bacana. Bom, gente, só pra gente lembrar que o Pode Crer é um podcast do Sistema Comércio de Mato Grosso, que é formado pela FEComércio, pelo SESC e pelo SENAC, e também é presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. Então, é o seguinte, nesse primeiro episódio, a gente está no mês de fevereiro de 2025, conversando muito sobre uma coisa importantíssima da vida de muitas pessoas, especialmente de crianças, adolescentes e de mães e pais, mas principalmente mães. A gente vai falar sobre a volta às aulas, né? Lívia, você tem filho, eu tenho filho, e aí? Esse momento é um momento tenso. Sim, eu tenho filho e hoje eu falei pra ele que eu ia fazer parte que eu ia gravar esse programa com a temática de volta às aulas, e aí eu pedi umas opiniões pra ele, e depois eu pergunto pra vocês o que legal. Ele falou. Vamos lá, então. A gente vai falar sobre adaptação escolar, né? As dificuldades das crianças irem para um ambiente diferente, talvez novo, né? Para um novo ano, para uma nova série, né? O meu filho estava muito ansioso, porque ele ia para o 6º ano, ele estava muito ansioso com isso. E também para as mães, né? Para os pais que vão, né, cuidar dessa criança ali. E a gente também vai falar sobre professores, né? Sobre os professores se organizando, escolas se organizando para receber com tanta novidade. Para isso, a gente vai receber... Já estamos recebendo aqui 2 pessoas muito bacanas, Lívia. Você quer falar um pouquinho de quem está aqui com a gente? A gente está hoje aqui com a Fábia Elaine Ferreira de Mello. Ela é professora há 24 anos. Seja muito bem-vinda, professora. E também com a Maria Mazarella. Ela é psicopedagoga. Ela tem uma formação extensa com... né, que passa por dislexia, transtorno de leitura de escrita e por aí vai. Seja muito bem-vinda, professora Maria também. Obrigada, meninas, Fábia, professora, por vocês estarem aqui com a gente para falar desse assunto tão interessante, né? E aí eu queria começar perguntando de uma forma bem genérica, né? Focando agora nas crianças, nos alunos, né? Crianças e adolescentes, qual que é os principais desafios emocionais que essas crianças e adolescentes têm ao iniciar um novo ano, né? O que tava lá no período de férias, estava descansado, e aí vem novamente essa rotina de voltar às aulas. Quais são os desafios que essas crianças e adolescentes eles enfrentam nesse início de ano? Criar rotinas, né? Criar rotina, retornar ao processo anterior ou a um novo processo, vamos dizer assim. Essas crianças, juntamente com os pais, precisam criar regras e adequar os horários. Mas, Ariela, só os filhos? Não. Todos. A família toda. A família toda. Vamos fazer uma inclusão aí. Então, meu filho tem uma dificuldade imensa de levantar pela manhã. Vamos dormir mais cedo, né? Acordar mais cedo. E não é acordar a criança e aí, vamos levantar, pessoal. Não, é pegar a criança quando for muito pequena, 7, 8 anos, pela mão. Vamos, carinha, vem e vai trazendo para o banheiro. E o adolescente não muito diferente, porque ele também precisa de regras e limites e desse olhar diferenciado, né? Esse cuidado, por mais adolescente que seja, ele requer, né? Então é muito importante isso. Eu acho que às vezes a gente acha que criança não precisa, eu sempre falo isso, né? Porque criança é meio um robozinho, vai, vamos. E tem que ir no ritmo da gente, não é assim, né? Tem que obedecer esse ritmo da criança e do adolescente também. Sim, tem que obedecer e também não adianta gritar. E aí, é uma semana, 15 dias antes. Eu colocaria 15 dias antes, né? Porque a adaptação, ela é complicada. Acordar de manhã é complicado. Ainda mais para uma criança que vai para o 1º ano, para o 2º ano, não os pré-adolescentes ou adolescentes. Apesar de que a gente não pode esquecer que o adolescente sente muito sono. Tem todos os hormônios aí também falando. Então, tem passagens, né? Tem rituais, mas a gente não pode esquecer desse olhar.
dessa rotina, né? E flexibiliza 1, 2 dias e aí vamos lá, mas sempre atento. Gritos, jamais. Essa criança chega na escola extremamente estressada e não produz. A gente é que tem que se organizar de acordar mais cedo e fazer a coisa muito mais cedo para ir mais tranquilo, né? Isso, com certeza. É aquilo, né? Quem é o responsável, quem é o índio dessa tribo. Não é delegar aos jovens ou aos pequenos, não é você que comanda. Não, eles não comandam. Eles precisam de regras e limites e adequações. Verdade. Fábia, como é que fica a escola recebendo essa criançada nesse ano? Então, essa parte é uma parte... A questão da gestão, ela é mais além, né? Ela é macro, sistêmica, digamos assim, porque o gestor e toda essa equipe, ela tem que pensar na parte elétrica, se as tomadas estão funcionando, se todas as lâmpadas estão funcionando, se a parte do refeitório está tudo certinho para aquela criança, se não tem um piso solto para essa criança se machucar nas primeiras semanas, e é claro que vai acontecer de uma escorregar e voltar com aquele pequeno machucado, né? Porque isso faz parte de todo esse processo. Por mais que digamos que exista essa estrutura, essa organização, vai acontecer. E uma coisa que me chama a atenção quando a colega fala nessa questão da rotina, né? Porque ela estrutura muito, ela entra também na sintonia até da questão metabólica das mães, né? Porque a gente fica tão ansiosa também o quanto, que aí você fala, será que essa refeição é suficiente? Será que ele vai estar bem alimentado o dia todo? Porque eu vou pegar só meio-dia, mas ele almoçava de férias às 11, e será que o lanchinho, será que ele vai comer? E nos preocuparmos também com a criança patológica que a escola recebe, porque muitas vezes ela pode ter ocasionado uma patologia durante as férias, ou uma cirurgia que essa criança fez durante as férias, porque era um momento que a família está organizada para resolver essa patologia e essa criança está voltando para a escola, né? E é nisso que essa mãe, ou uma otite que ela pega uma semana antes, ou 15 dias antes, como fica essas mães, né? Diante de toda essa ansiedade, de toda essa organização. Então, eu acredito que essa visão macro e de rotina e de organização, ela realmente precisa ser vista, ela precisa ser compreendida pelos pais, né, e por toda essa equipe de gestão, para que esses primeiros 15 dias de aula, essa criança possa se sentir protagonista desse desenvolvimento, se sentir segura, né? Principalmente pelos pequenininhos que estão indo pela primeira vez, deixando essa família, e aí toda essa descarga emocional não prejudica o desenvolvimento dessa aprendizagem. Inclusive, só retomando a fala da Fátima, eu acho também interessante se colocar também esses pais da necessidade desse aprender. Quando eles vão para a sala de aula, os pequeninos, lá no início, os pais choram, né? Mas como assim? Mas eu vou ficar sem o meu bebê. Não, a partir do momento que ele está ali, ele não é mais o seu bebê. Ele tem 4 anos. Certo? Ele está ali pronto para meu bebê tem 12 e vai fazer 13 anos. Ele está querendo deixar a ilha e conhecer o mundo. Exatamente. Né? Então, esse movimento do querer aprender, do conhecer, também tem a autorização dessa família. Eu só aprendo a partir do momento que você, Lívia, me autoriza. É verdade. Né? Então, ele fica mais confiante, né? Isso. Então, o que é esse aprender? O que é esse aprender a levantar cedo? Nós temos, sim, crianças... o TEA, o disléxico, o hiperativo, mas a condição desse levantar também tem que ser uma condição gostosa, né? O que está dentro da normalidade? Mas, Ariela, deixa eu te perguntar, porque falando sobre nossos bebês, que meu também tem 11, vai fazer 12, e eu tenho uma de 6, mas o que acontece? Quando o programa for ao ar, a gente já vai estar com um pouquinho com as aulas já correndo alguns dias, né? Pra mim foi assim, o menor não, o maior não, porque ele já estava no hotelzinho desde bebê, então ele foi na onda, foi embora, né? Mas a pequena foi no meio da pandemia, então quando ela foi pra escola, ela estava em casa comigo, e aí ela foi pra escola. Eu sofri tanto pra deixar ela, porque ela chorava, e aí eu chorava de cá, ela chorava de lá, né? Foi o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até que no quarto dia o pai levou. Falei, ela chorou, não sei o que, ele falou, não sei, eu larguei ela e vim embora.
falei, como que você fez isso com a minha filha? Não sei, sabe? E aí ela foi, entendeu? Nesse tempo que... Por exemplo, as mães e pais que estão deixando os filhos no primeiro ano, por exemplo, né? Numa escola diferente, numa escola nova. Nesse tempo que já começaram e ainda estão preocupados com essa adaptação, ainda há o que fazer? O que se pode fazer para essa criança ficar confortável? Como você falou, autorizar ela a aprender, né? Olha, Isso. você precisa fazer isso. Mas não de uma forma de sentir assim, eu abandonada, não, jamais. Né? Então, a minha criança, ela chora por quê? Aí a gente tem que verificar alguns fatores ali atrás. Onde essa criança dorme? Ela mama na mamadeira? Eu tenho criança que recebo dentro da clínica com 9 anos usando mamadeira. A mamadeira é o cordão umbilical, ali a maternagem. E essa criança, ele vai aprender a ler e escrever como? De que forma? Então, todo esse processo, você trabalha com ele de uma forma assim, ao mesmo tempo, você trabalha essa independência, mas também trabalha-se junto com ela. Nesse período, antes de entrar o ano letivo, vamos trabalhar 15 dias levantando cedo, vai ter toda uma programação. Então, depois, o que é que eu faço? Vamos ler um livro, e aí vem o almoço, depois vem o lanche da tarde. O que a gente vai fazer nesse percurso? E no final do dia, a família reunida, não para perguntar como é que foi a aprendizagem ou rever o conteúdo, mas para brincar e saber como ele está, né? Então, essa ida para a escola se faz muito dentro da autorização. Filha, pós-pandemia, nós enfrentamos um quadro muito delicado, emocionalmente falando, e assim, filha, você está dentro de uma escola que a mamãe confia, e você veio até a escola para poder conhecê-la, né? Eu acredito que toda criança tem que conhecer o ambiente onde ela está, independentemente de ser ou não uma escola nova. Ela tem que saber onde estou e por que estou aqui. Por que vocês escolheram essa escola? O que tem aqui que é de bom que eu não posso ficar na outra? Então, é a longura, né? É o acréscimo ali do karatê? Não sei, algum benefício tem. Então, de repente, mostrar para ela também esses benefícios. E é importante também que as escolas, elas façam um questionário social, para justamente com os pais, para saber essa rotina dessa criança. De onde que ela vem, se tem uma criança de 9 anos que ainda mama, para que a equipe gestora e toda a equipe de docentes possam se organizar para recebê-los. Por que ele chora? Será que é só ele e a mãe, as mães solos principalmente, né, que falta aquela figura e vão se apegar para que essa organização ela exista? E aí, falar um pouquinho de coisa engraçada agora, nessa questão da gestão, a escola, ela se organiza tanto, mas se organiza tanto para que esse primeiro dia seja o apogeu, tanto para as mãezinhas quanto... Então, você se organiza, uma recepção maravilhosa, brincadeira com eles. E aí, acontece de faltar água nesse dia. E aí, coincidentemente, as crianças, né? Eu falo no processo onde eu estava enquanto gestora. E aí, as crianças já te conhecem e, assim, eu sempre criei uma ligação muito de abertura para que eles viessem até a diretora. Eles chegaram assim, você não pagou a conta? E nem o condomínio da escola que fez. E aí os pais iam me buscar, eles já iam para os pais falar assim, a diretora não pagou a conta. Porque a gente teve que providenciar água, comprar água para que tivesse essa organização do primeiro dia de aula. E aí aí os pais chegavam, o que aconteceu? Você não pagou a conta? Eu falei, não é isso, foi uma intercorrência nos canos, né? Aí ela falou assim, mas acho que ela não pagou a conta, né? E você vê a vivência e já tem essa criticidade dos acontecimentos e são extremamente críticos, né? Isso. Eles olham cada detalhe, mas ano passado teve tal coisa, esse ano não teve, o que aconteceu? Eu queria aquele showzinho, porque os professores se vestem, né, com os personagens preferidos e recebem e brincam. E aí, esse ano você tem uma concepção da introdução da tecnologia, que eles usam bastante, eles gostam muito disso. E aí, cada ano, essa organização para esse desenvolvimento dessa primeira semana, e principalmente dessa adaptação,
seja favorável para evitar um pouquinho esse transtorno emocional, né? Digamos assim, essa fuga. Porque são 45 dias, algumas escolas até 60 dias que eles ficam em casa. Então, essa rotina, ela é quebrada até para os pais, né? Porque a gente... Digamos assim, também nós ficamos numa zona de conforto, né? Tá em casa, não tenho aquela obrigação diária de corrigir a tarefa. Então, assim, de uma forma, mexe com toda a estrutura da família. Toda, o vô, a avó que vai buscar, hoje eu não posso, né? E tem toda essa concepção. Uma das coisas também que me chama a atenção, nessa primeira semana, é os horários. Porque... mães e pais em horário comercial, e normalmente é ao meio-dia, e esse pai ele tem 1 hora de trabalho, e nós tem a concepção do trânsito, e normalmente é a avó que vai buscar, não, às 18 horas, mas eu tenho uma reunião às 18 horas, o pai também tem uma reunião às 18 horas, então quem vai buscar é a avózinha, ou quem vai buscar é a madrinha, ou um tio, e aí há aquele desenvolvimento pedagógico para aquela reunião, e para aquele feedback da primeira semana. E então, a equipe gestora tem que se pensar nessa probabilidade das informações, como eu, enquanto escola, eu vou transmitir essa informação, esse feedback da primeira semana para essa família, que os pais têm aquela vida funcional, onde os horários... Você vai encaixando. Vai se encaixando. Né? E por incrível que pareça, a maioria das reuniões são às 18 horas. E nós saímos do nosso trabalho às 18 horas. Né? E aí, para você chegar até aquela escola, mesmo perto da tua casa, para você chegar lá, é 18h40. Aí, infelizmente, fala assim, eu já passei a metade das informações, né? Mas aí as escolas têm se reorganizado nesse sentido, para que aquele feedback seja um outro dia, ou por telefone ou por uma videochamada, mas que essa informação ela chegue até a família. Então, nós estamos vivendo pós-pandemia uma escola com adequações necessárias ao mercado de trabalho, a esse sistema de comércio que a gente sabe que é das 8 da manhã às 18 da noite, quiçá até às 20 horas, e são mães e paizinhos de crianças que estão nas unidades escolares. Fábia, você estava falando sobre a questão desse feedback de primeira semana, né? E aí me surgiu a dúvida de quanto tempo que essa criança, teoricamente, deveria se adaptar a essa escola. Porque às vezes a gente tá, como você falou, né, Mazarella? Às vezes a criança tá lá chorando, não quer ficar. Você fala, mas por que tá chorando? O que tá acontecendo? Em quanto tempo eu preciso me preocupar com essa adaptação, entendeu? Olha, nossa, já faz 1 mês que a criança tá lá, né, não quer ir pra escola, porque o meu maior... Não, depois da pandemia, quando ele voltou, ele já vai me matar porque eu falar isso. Mas ele chorava de se jogar no chão, que ele não queria ir pra escola, né? Então, demorou muito tempo. Hoje ele vai, porque eu falei tanto que pode chorar à vontade, porque é sua obrigação, você vai, ponto final, que ele né, tá bom, vou. Mas, assim, foi um pouco preocupante, porque eu não sabia se estava acontecendo alguma coisa, né, com essa adaptação. O que eu deveria fazer, entendeu? 15 dias, estourando 20. Porque a gente também não pode esquecer que tem o outro lado. É a professora. Então, espera aí, meu filho está chorando, estou tentando fazer aqui com que ele fique. E o outro lado? Né, também tem esse acolhimento. Olha, João, vamos lá. Olha, Maria, vamos lá na minha sala descobrir o que nós temos. Vamos conhecer agora o nosso ambiente. Vamos ser detetives, vamos ser piratas, fadas, sabe? A linguagem da criança. Esse é o momento também, né? Então, é o que a Fábia colocou. O que a escola oferece? Tá? Porque eles têm uma preparação. 1 semana, 15 dias, certo? Então, como é feita essa preparação? Como é feito também esse acolhimento com o meu professor? A partir do momento que ele é bem acolhido, ele acolhe o outro, né? Eu falo que ser humano, ele reflete o olhar do outro ser humano. Eu como gestor, ou eu como diretor, onde eu estou, o que eu estou fazendo? É a minha equipe.
Exatamente. Né? Esse feedback, normalmente, institucionalmente, a gente faz com 3 dias para os pais. Né? Tipo, olha, a Alice está chorando 3 dias. Nós estamos tentando. Porque, assim, normalmente os choros são isolados, né? Maria sabe disso. Ela chora porque ela não vê a mãe, aí ela brinca, aí ela lembra, eu tô na escola, aí ela chora de novo. Aí você tem toda essa parte do docente, dessa organização. Aí depois ela vai embora e no outro dia ela não quer voltar de novo. Aí no terceiro dia a gente já comunica o pai e a mãe para que ele esteja ciente desse choro. Mas normalmente com 15 dias não vai lembrar. Não vai lembrar nem que tem cara. Exatamente. E se faz assim importante, que eu acredito, né, com os nossos adolescentes, ou que estão entrando na adolescência. Masa, eu vou para a escola, mas eu não como. Como assim? E esse cérebro, como é que fica? E esse corpo? Aí, 8h30, 9 horas, a criança está lá com sono. Ah, mas é porque eu não dormi bem. Não, ele também não se alimentou bem. Como é que está esse corpo? Meu filho não tem costume de comer. Tá, mas e aí? Ele está em processo de crescimento. O que fazer? Vamos procurar recursos, vamos numa endócrino, vamos numa nutricionista, vamos fazer alguma coisa, né? Eles estão em desenvolvimento. Quando a gente fala em aprendizagem, a gente está falando do intelecto, da neuroplasticidade, das informações ali crescendo, né? E formando. Ah, meu filho teve otite, e aí chegou na próxima ao ano, a semana que iniciou as aulas, ele começou a gritar, coisa e tal. Espera aí, o que teve? Porque uma otite, se for muito forte, ele pode desenvolver o processamento auditivo central, onde a criança, ele sente dores, e são dores reais, né? Não, mas já curou? Não, espera aí. Então, vamos fazer uma investigação melhor sobre isso, né? Então, a gente também tem que se atentar aos pequenos movimentos que a criança traz. Ah, ele teve uma rinite, uma gripe muito forte que atacou a garganta, vias aéreas. Ponto. Vias aéreas, o professor tem que ter esse olhar, os pais têm que ter esse olhar, né? Concordo com a Fábia quando ela diz, nós encaminhamos o questionário para a escola. Excelente. Então, também vamos fazer um prognóstico. Não é um prognóstico onde diz assim, olha, agora nós vamos fazer avaliação. Não, o aluno não precisa saber que ele está sendo avaliado. Exatamente. Tá? Faz uma verificação ali e vai coletando dados. Em cima desse dado, chama os pais, né? Então, percebemos que nessa semana, durante esses 15 dias, a criança está assim, o adolescente está isso, sabe? Passa para esse pai essas informações de modo adequado para que essa criança não chegue no final do primeiro semestre e os pais digam, ele não aprendeu a ler. Ou ele está com dificuldade na retenção de informações, né? Essa transição do 5º para o 6º ano, que eu acho bárbaro. O que a escola deve fazer? Passar? Não. Esses alunos, eu acredito que eles deveriam fazer uma visita nas séries posteriores. Muito bom. Tá? Super show. Hoje os professores ficam no horário do recreio conversando ali. Na minha época, alguns aninhos atrás, eu fazia questão de que todos os professores tivessem parceria ali com os adolescentes, com os alunos. É na hora do recreio, né? É na hora do descontração recreio que você vai... Isso, que você vai conhecer. Descobrir uma coisinha que o aluno pode falar para você e que você vai te ajudar, né? Hoje, no mundo contemporâneo, acho que nem eles querem isso mais, né? Eu acho que eles não sabem. E assim, falando já do 6º ano, que é dentro da docência, a gente chama do mar aberto, né? 6º ano é o mar aberto. Você tem que ir com colete, você tem que ir extremamente preparado. É o ano, o primeiro ano dos anos finais, né? Dentro do ensino fundamental. E é o ano específico e que esse docente ele tem que ir mais preparado
para entrar nessa sala de aula. Ai, gente, Porque eles estão com uma energia. Então, com sede de aprendizado. E esse questionário que Masa fala, ele traz uma importância, e eu levo isso para a minha vida. Porque o que eles respondeu e deu unanimidade no ano de 2023, que foi o último questionário, quando encerrou minha gestão. Eles dizem assim: nós não queremos aprender o que nós já sabemos, nós queremos aprender o que nós... Eles querem ser instigados. Porque assim, as informações, elas estão em todas as redes e na mídia de forma aberta. Mas o que eles não sabem? O conhecimento escolar, aquilo que está lá no livro dele. Então não adianta fazer muita coisa, e é o que Masa disse, eles precisam ser disciplinados. Peraí, é página tal, é livro tal, e aí essa rotina escolar, que teoricamente se fala que é o tradicional, mas é isso que faz sentido, principalmente para essa fase inicial de um sexto ano, que está nessa descoberta, e aí ele vai entender o que é uma referência bibliográfica, porque ele vai lá pesquisar, e ele vai fazer isso. O sexto ano é o momento para isso, para ele ter essa concepção conceitual das informações dos componentes curriculares. Então esse é o momento. Então assim, eu falo que entrar num sexto ano sem essa preparação para chamar a atenção desse mocinho e dessa mocinha é muito complicado. Encerra-se um ciclo, né? Encerra-se um ciclo. Onde o primeiro bimestre eles farão toda uma revisão para o segundo bimestre começar novos conteúdos. E é nesse momento que o professor começa a instigar. Gente, é o máximo. E eles amam, né? Eu tenho clientes onde um deles, no sexto ano, fez uma vitrola de papel. Que bacana! E ela funcionava. Uau! Tá? Disco. E aí eu digo, mas como que o copo de plástico, né, dá esse... porque pererê, paroró. Sim, eles são muito entra inteligentes. toda uma mecânica, entra toda uma física aí, né? Um componente. Aí eu digo, leva para a escola. Levou. Aí ele... Prof, eu tenho material legal para apresentar, espera aí. Aí desanima. Espera aí. Aí na sessão seguinte ele me traz assim, e aí? Ela não quis, né? Aí eu digo, não, mas eu quero. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai colocar aqui na recepção e você vai explicar como é que ela funciona. Gente, foi um sucesso. E para cada pessoa que vinha, ele dava uma balinha após a explicação. Falei, nossa, gente, foi show. Agora ele está trabalhando com os planetas. Né? É bem conteúdo de sexto ano. Né? Essa fase, eu acho que o sexto ano, para mim, é o grande ápice dessa introdução na concepção do conhecimento da ciência. Mas eu dei um exemplo dele que ele construiu, né, usando todos os preceitos da física, da eletrotécnica e esse conhecimento. Então, assim, realmente precisa. Por isso que eu digo que o professor do sexto ano, ele tem que estar extremamente preciso e preparado. É a parte assim, mais desafiadora. Falo que são os guerreiros, os lineback, né, de um jogo de futebol americano, porque assim, eles são... esse é o ponto. Isso. Porque esses estudantes do sexto ano, eles estão abertos a tudo. E a partir desse sexto ano, que vai protagonizar todo o desenvolvimento escolar dele. Eu tenho uma pergunta polêmica. É o seguinte, sobre professores, tá? Vocês estão falando assim, que é um momento que as crianças de hoje em dia, adolescentes principalmente, têm acesso a muita informação, querem, né? O que tá rolando, eles estão sabendo. O professor tem que instigar, ele tem que ter esse jogo de cintura. Exato. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um conteúdo a seguir. Sim. E aí, a dificuldade, eu como mãe, tá? A gente pode estar falando uma grande bobagem, que vocês me ajudem. Mas eu percebo que, muitas vezes, o professor, ele se atém a isso. Olha, agora eu não posso ver isso, porque eu preciso passar esse conteúdo. Entendeu? Eu tenho que passar esse conteúdo agora e eu tenho que fazer. E eu percebi isso na escola dos meus filhos ano passado. Eu preciso passar esse conteúdo. E assim, eu não saio daquele quadrado. O meu filho ficou muito irritado, porque ele é um menino super curioso. E ele fica muito irritado de ficar só no livro, entendeu? Então, como é que funciona isso? Fábia, que estava dentro da escola, numa equipe de gestão, né? E Masa, como é que funciona para o professor, para ele ter... essas duas coisas. Ele precisa passar um conteúdo, mas ele também precisa instigar as crianças e adolescentes, né? Como é que faz? Existem redes, a gente não pode citar nome, mas assim, existem redes
que elas são muito preocupadas com esse engessamento dos componentes curriculares, por exemplo. E esses objetos, né, de conhecimento. Então, assim, e aí há um momento realmente dessa pesquisa bibliográfica e essa revisão bibliográfica também dentro dos artigos e da ciência, justamente por quê? Para que essas informações vãs, elas não sejam confundidas com uma fake news. Uma fake news, por exemplo. Marte está com... é verdade que foi visto um ponto azul em Marte? É verdade, tá todo mundo falando disso. Não era. Era uma luz de algum subplaneta que veio, e não era aquilo. E aí o professor esclareceu esse momento. Então, existem redes, inclusive tem uma muito boa, que nós somos muito fã, que ela se preocupa justamente com esse apontamento da pesquisa nesse sentido, principalmente dentro da tecnologia. Mas, infelizmente, o engessamento desses componentes, desses objetos de conhecimento, eles têm em função de um resultado de uma prova de SAEB, que a gente sabe que é importante para a instituição, do resultado de um exame nacional, que a gente sabe também que para a própria instituição e para esse estudante vai ser, a vida dele vai estar protagonizada dentro desses resultados, e aí ocorre todo esse engessamento. Mas eu acredito que nesse início do ensino fundamental precise realmente desse outro lado da pesquisa em si, justamente para aguçar essa curiosidade, para ele entender, olha, essa informação aqui, você precisa saber. Por quê? Porque tem dados, tem resultado de pesquisa. Então, isso que você está vendo não existe. Isso aqui está baseado num cara que pesquisou, entendeu? Então, é bem isso mesmo. E eu me lembro que, você falando do teu filho, eu me lembro que ele era muito curioso. E ele oportunizou um diálogo uma vez no inbox sobre química, né? Ele tinha feito, acho que era um gelo seco. Ele queria saber se dava para fazer o gelo seco com o gelo da mãe dele, né? E aí foi uma coisa mais ou menos assim. E aí eu falei para ele que era impossível ele fazer isso, né? Mas é algo que tem que se pensar. Eu acho que a gestão... Mas, infelizmente, trabalhamos com redes, né, institucionais, e essas redes, elas vêm com... Eu vou aproveitar a deixa da Fábia. Eu acredito muito também numa quebra, tá? Eu acredito que o professor, o professor de geografia, ele tem a formação de geografia, mas ele não tem a metodologia. O professor de química tem a formação de química e não tem a metodologia, tá? E o ensino fundamental, você pode até me corrigir, e a educação infantil, a maioria são pedagogos. Pedagogos trabalham com muitas metodologias, né? Com muitas artimanhas para poder conseguir alavancar esse processo da aprendizagem. Até de forma bem mais gostosa do que o ensino fundamental 2, né? Ou o ensino médio. Por que não pegar essa turma, né, de geografia, química, física e fazer um universo, uma miscelânea de conhecimento? Onde nós vimos isso aqui no Brasil, aqui no nosso estado? Por que é que o cara de química não pode ter um conhecimento de metodologia mais viável? Eu estou trabalhando ciências. Tá, vamos falar lá de um tema sobre relevo. Relevo, beleza. O que tem de importante aí, professor? Nós podemos fazer a montanha, pererê, parará. Professora de português, vamos trabalhar gramática com isso? Sabe? Mão na massa, né? Sair só da teoria. Sabe? E fazer essa culminância. É tão bom isso que Masa tá falando, e é tão importante. E assim, tem colega que vai bater na gente, né? Porque assim, eu de formação, a tia Ali sabe disso, eu tenho química e fiz matemática. E eu fiz pedagogia recentemente justamente para essa compreensão das variedades metodológicas. Porque quando ela fala e ela traz que o pedagogo em si, ele estuda, ele é formado com todas essas concepções metodológicas, aí eu fiz pedagogia justamente para entender essa concepção metodológica, para que nós pudéssemos ter...
essa sensatez na hora de você estar ministrando e esse entendimento desse macro, dessa intersecção de todos os componentes curriculares. Então, é extremamente, porque realmente Valioso. os engessamentos funcionais da licenciatura, né, mas ele realmente é os quadradinhos. E você só começa a compreender quando você vai para uma outra área onde se trabalha metodologicamente todas elas. E é muito, muito, eu também concordo, eu acho que... E até mesmo um processo formativo, né, desse docente. Sim. E aí tem uma rede, inclusive, que ela trabalha realmente com psicopedagogos e com pedagogos com todos esses docentes de componentes curriculares diferenciados. O que eu acho que o grande ápice agora, né, para essa formação do ensino fundamental e viabilizar o ingresso desses estudantes no ensino médio. Até eu quero fazer uma propaganda aqui, que a gente tem Sesc Escola, né? Temos. Que é creche ao ensino médio. A gente tem toda essa questão, né, de diferentes abordagens, né? Diferentes níveis de aprendizado, justamente para deixar essa criançada, esse adolescente envolvido mesmo, né? No nosso Sesc Escola, que é a nossa creche, que as crianças vão Sim. até os 5 anos, se eu não me engano, a gente tem os professores preparados para receber essas crianças, exatamente do jeito que vocês falaram, com essa receptividade, com essa... capacitados, né? Isso. Nós só não citamos nome. Então, aí o que acontece? Aí nós temos 3 viés, né? Temos que aprender a ouvir esse professor, Também. Também. Claro. tá? Claro. Mas a proposta é maravilhosa. Pecamos de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu não sei, porque muitas faculdades no estado de Mato Grosso, nós não temos rampa para cadeirante. Nós não temos... como é que eu posso dizer, Fábia? Onde o cego anda. Via de Né? acessibilidade. Via de acessibilidade. E o que os nossos pedagogos que estão dentro dessas universidades estão fazendo? Sabe? Então, eu já questionei algumas universidades. Aí vem a psicologia e fala, nós fazemos. Beleza, mas e a implantação? Né? Falando em neurodesenvolvimento, falando de um disléxico. Nós temos disléxicos, eles não tomam medicamento. É para o resto da vida. Sim. Trabalhamos com ele para ele sair, né? Vamos supor, ele é severo. Aí tu trabalha, ele vem para o moderado, depois ele vem para o leve e, puf, tá aí no mercado, gente. Espera aí, sabe? Então, o que podemos fazer de diferente? Por que nós estamos em pleno século XXI, onde um bebê de 6, 7, 8 meses já pega o celular e consegue manusear, e a escola, sabe? E a história, onde é que ela está, né? E essa vivência diferenciada. Eu gosto de escalar montanha, então vamos escalar montanha com os nossos alunos, né? Assim, metaforicamente falando, mas assim, temos que fazer alguma coisa. Compreendo também que o professor tem que trabalhar muito, ok. Mas e aí, o que nós poderíamos estar fazendo? Queria acrescentar também uma dificuldade que é o número de alunos dentro de uma sala de aula, Sim, né? sim. É verdade. Que aí é um desafio para o professor, É um desafio. né? Principalmente para as questões mais pontuais, né? Sim. Você observar cada aluno. Observar cada Exatamente, estudante. É claro que nós estamos falando, né, de uma rede, mas aí tem as escolas públicas também, né? Que tem aquele número exigido pelo MEC, Sim. que não é um número muito baixo, normalmente é de 30 a 35 estudantes. Muita gente. É muito estudante. Para um professor. Para um professor, né? Né? E não tem auxiliar? Estão Os colocando. especiais, então, dentro da política pública atual, eles têm, em caso de estudantes especiais, aí ele fica com uma professora regente e um cuidador, né? Mas especificamente no caso dos estudantes. E esse cuidador parece-me que não precisa ter formação. O cuidador, na verdade, ele fica do lado de fora da sala. O professor regente é um pedagogo. Isso. Aí ele fica dentro da sala. Mas o cuidador não precisa ter formação. Seria mais para levar ao banheiro, para auxiliar as escolas. Quando o Masa diz que não tem rampa de acesso, como é que a prof ou qualquer vai carregar essa cadeira aí, o cuidador? Normalmente ele vem para esse auxílio. Para esse
esse auxílio. A gente tem caixinha de perguntas, né, Lívia? A gente fez no nosso Instagram chamou o pessoal para fazer algumas perguntas sobre esse tema. A gente falou que a gente ia conversar sobre isso, né? E aí algumas pessoas mandaram algumas perguntas. A gente vai fazer agora algumas para vocês. O que o pessoal aí de casa tá Olha, pensando, né? Teve um seguidor nosso que perguntou, vai fugir do assunto que a gente tá agora, tá, gente? Quais estratégias eu posso usar para ajudar o meu filho a fazer novos amigos, né? Já que a gente tá falando de volta às aulas, talvez uma escola nova, né? E... Certo. Até uma série nova, né? Porque a minha filha, ela tava no passado na tarde, ela foi para amanhã. E ela tava muito ansiosa porque ela não ia ter as colegas do ano passado, né? E aí, como que faz? Sim. Então, eu sugeriria para esse pai conversar com a coordenação, né? E passar para ele a característica desse filho e fazer dinâmicas, realizar dinâmicas. Eu falo que 5, 10 minutinhos dentro de uma dinâmica já oferece algumas relações e eles acabam se inteirando, né? Mas, Arela, isso até no nível médio, até no nível médio. Até no... Tá? Nós temos TEAs, né? Onde ele tem vergonha de cumprimentar ou a menina ou o menino. Então, como é que pode ser feito isso, né? Por que a gente tem que ser tão racional com relação ao conteúdo, certo? Então, novamente, que pessoas queremos formar? O meu aluno, em pedagogia, vai usar química? Não vai. Então, espera aí, muita calma. Então, quais são as nossas habilidades, realmente? Então, vamos trabalhar com essas habilidades e as habilidades menos evocadas, a gente também trabalha, mas não de uma forma onde deixa esse sujeito medroso, embaraçado, né? E como eu devo fazer as atividades com meu filho? Vocês estão proibidas em apagar os conteúdos ou as atividades que eles realizam, porque é ele que está ali. Ah, mas errou. Não, errou para você. Vamos entender o que ele entendeu ali. E aí tu diz assim, mas espera aí, filho, do jeito que eu li, do jeito que nós conversamos, foi isso que você colocou? Você indaga, sabe? O conhecimento, ele é construído em parceria, né? Então, quando o pai chega e diz assim para mim, mas eu apago, você apaga por quê? Não te pertence. Um outro momento, filho, como é que você está na escola? Quer saber da escola? Faça a matrícula. Concorda? Concordo. Gente, é chato. Sabe? Como que você recomenda a gente perguntar sobre o dia? Porque você já falou 2 vezes isso e eu tô assim, que horas que eu vou perguntar isso? Porque eu quero saber como que foi o dia aqui que você fez, com quem você interagiu. Ai, ó, como foi o seu Quem você dia? interagiu, que Sabe? Não, e aí, como é que foi? Me conta, como é que foi a sua... O que vocês descobriram de novo, sabe? A minha experiência é totalmente diferente, né? Porque eu tenho um filho autista. Ai, E ele não fazia amigos. E era extremamente popular na escola. Olha só. E sempre mudando de escola. Tia, ele sabe a minha carreira, como que é. Você recebe uma proposta de você estar nesse município, depois você tá em outro, você tá ali, eu arrastava os filhos juntos. Então, ele simplesmente não fazia. E aí, a Sara, minha filha, ela foi no mesmo caminho. Ela fala assim, mãe, eu tenho colegas de escola, participa, interativa, mas assim, os amiguinhos são muito, eu acho que é um processo, mas quando o Masa fala dessa interação, precisa dessa interação. Da ajuda, né? Aí eu achei interessante, ela estava no 3º ano, e a professora de sociologia, ela colocou todos eles em círculo e perguntou, qual que é a tua banda de rock preferida? E aí ela tava com o cabelinho vermelho, né? E ela falou assim, vou começar por você que tem um cabelo vermelho. Aí ela chegou assim, extremamente crítica, por que ela falou do meu cabelo vermelho? Aí ela foi, pintou o cabelo de preto, eu credo. Igualzinho meu filho, que gente. isso? Aí eu não quero chamar atenção, não quero... E assim, vem com aquela formação. Então assim, os amigos, eles vão ser extremamente peculiares, né? Porque eu, sendo professora, ela fala assim, não sou filha de professora, eu sou filha de comunicadora, porque você é extremamente conhecida, e aí os filhos, eu imaginava que era retração, mas não é, cada um tem a personalidade. É a personalidade, que eu acho que isso é importante também, esse paizinho que perguntou como eu faço para ele fazer amigos, ele vai
no decorrer ele vai fazer amigos e Gente, muito Informa a engraçado o que ela falou, porque meu professora. filho também tem cabelo vermelho, ele começou a perceber que tava chamando atenção, ele queria pintar de preto de novo, porque ele não quer chamar atenção. Falou, uai, mas você pintou de vermelho. ela fez uma Cruella. no Ela ensino fez, médio. eu lembro. Você lembra da Aham, Cruella? Ela metade fez preta, preto, metade branco. Que lindo. E aí, daí na primeira semana, ela se tornou a estudante mais popular da escola. Uhum. Todo mundo queria ser amigo dela, todo mundo queria ela nas redes sociais, queria tirar foto com ela. Aí ela pegou e falou assim, mãe, eu não sou artista de televisão. Uhum. Aí ela queria pintar o cabelo, eu falei, negativo, porque essa Cruella ficou muito cara, pessoal. Você vai ficar um mês com essa Eu também Cruella. amei o cabelo dele. Você vai ficar um mês com essa Cruella. E ficou, e aí os coleguinhas queriam assim, a gente quer saber onde você fez. Aí, conclusão, apareceu várias Cruellas na escola. E aí ela foi e pintou o cabelo. Aí que ela pintou de vermelho, né? E aí virou esse... Que show. Mas eu acredito que é um processo, né? Os amiguinhos vão aparecer. Eu acho que a gente tem uma memória, eu não sei, eu tenho a memória de que na minha época de estudante eu tinha muitos amigos, e eu tento sempre puxar muito de como eu era naquela época para poder entender eles, né? Porque o Pedro, meu filho, ele é assim, ele é super popular também, ele tem amigos, mas ele não é um amigo, nossa, esse é meu melhor amigo, eu quero ficar só com meus amigos, ele não é. Ele fica na dele, mas ele tá de boa com todo mundo, né? Então, mas aí também a gente se esbarra nas redes sociais, né? Eu acredito que as redes sociais, os joguinhos, o tempo que a gente fica jogando é muito grande, a gente acaba assim se isolando. Então, como fazer amigos realmente reais, de carne e osso, e que eu possa contar, né? Então, com a saída do celular de dentro das salas de aula, tem na caixinha também. eu acho que vai nos auxiliar e muito com as nossas crianças. Mas a gente também tem que ter aquele olhar diferenciado para as nossas crianças que têm inabilidade na escrita. Exatamente. Nós temos crianças TEA que não consegue fazer os dois movimentos, ouvir o professor e registrar, ou ele ouve ou ele registra, né? Então nós temos que abrir, as escolas deverão abrir exceções, certo? Eu não consigo copiar rápido. Gente, espera aí, mas ele não pode usar o computador, mas se ele é lento para escrever, imagine na computação. Então, nós temos que olhar todos esses fatores, né? Eu recebo muitas crianças que têm uma pega, né? Mãe, ele está jogando muito no computador. Não, eu não permito. Gente, depois que os pais dormem, os nossos adolescentes estão ali ao vivo e a cores jogando. E é perceptível pela pegada mesmo, quando você... Pegada. Deixa eu aproveitar da caixinha. Da caixinha aí. Essa é a Daniele, uma mãe. Qual a expectativa sobre o impacto no aprendizado e na socialização do não uso do celular na escola, que agora acabou de ser implementado esse ano, Para mim né? foi a melhor coisa que Eu também aconteceu dentro de toda a instância educacional. Desde quando começou essa discussão, eu não tinha ideia de que... Porque assim, eu nunca deixei as crianças levarem celular para a sala de aula. Mas eles sempre não são pequenos ainda, né? Imagina adolescente. Mas eu não tinha ideia de que era tanto. Quando começou essa discussão, eu fui perceber que era tanto assim, né? O celular era algo muito presente, né? Na vida. Isso devia ter sido proibido antes. E quando Masa fala do desenvolvimento da escrita, para quem está desse lado de cada docência, da psicopedagogia, é gritante. Até o desenvolvimento a concepção da letra A, da escrita do seu nome. Você fala, meu Deus, você vê adolescentes com dificuldade de escrever o próprio nome. É o cognitivo fino que chama, né? A coordenação motora fina, porque né? é muito A digitalizado. global já é ruim, porque a criança passa maior tempo jogando, maior tempo no celular. Então, são crianças extremamente desengonçadas, né? Esbarram em tudo. São crianças mais gordinhas, uma alimentação muito ruim. Com relação ao celular, excelente. Nós temos criança de 6, 7, 8 meses que o pai coloca, ou a mãe coloca, o celular para ele ficar quieto. Criança, nessa idade, não é para ficar quieta, é para ser estimulada, é para criar redes neuronais, é para aprender a falar com 1 ano e 6, para ela falar mais de 50 palavras. Então, o que nós, pais, estamos fazendo com os nossos filhos? Nós não temos
tempo para eles, porque a gente trabalha das 8 às 18. E aí? Vai entregar o celular depois das 18? Não! Vai ver teu filho, vai fazer pipa, vai brincar de bolita, vai brincar de bilboquê. Criança não sabe o que é brincar. Não sabe. Tá? Hoje as nossas crianças não sabem, o que é brincar. né? Aí quando ela fala sozinha, que é uma ressignificação, que é lá por 5, 6, 7, 8 anos, ela conversa com ela e ela dá a resposta, o pai diz assim, nossa, ela está completamente desorientado. Não, ela está se reorganizando porque a estrutura ali não está legal. E ela precisa desse movimento, né? Novamente, ela precisa ser olhada. Outra coisa, essa criança de 5, 6 anos, ela paga a conta do celular dela? Certo? Então, para quê? Nós não temos aí a televisão, que é um gancho muito legal. Temos livros infantis que hoje você coloca lá no book, né? Onde faz a própria leitura, não pode ser utilizado aquilo lá no final do dia, em parceria com a família, no tablet. Então, o que pode ser estimulado, né? Outra coisa, o celular, ele já teve várias matérias que mencionam sobre convulsões. Sim. Gente, isso aí é seríssimo. Eu tenho clientes que já passou mais de 12 horas jogando. É muito tempo. E aí desenvolve insônias, essa questão do metabolismo, de engordar. Eu falo porque na pandemia, nós tivemos, eu vou dizer o meu caso dos adolescentes. Eu tive adolescentes que ficaram 2 anos, porque teve uma resolução em 2021, 18 de outubro, que teve uma resolução nacional, onde se podia voltar ao presencial nas unidades escolares, mas não era com obrigatoriedade. Então, mesmo sendo da docência, eu falei, não, vocês não vão, vocês vão ficar em casa, porque a gente fica com aquela temerosidade de pai. Naquela época era assim. Então, foram, peculiarmente, 2 anos que esses adolescentes ficaram em casa. Então, eles ficaram 2 anos tendo aula onde? Pelo celular. Sim. Então, isso para mim foi... E eu fui entender pela escrita. Porque a gente sabe como nossos filhos escrevem. Escreve uma carta. Eu não sei escrever uma... Como você não sabe escrever uma carta, cara? Escreve uma carta, vamos ver. E aí você vai vendo a letra e fala, meu Deus do céu. Parece assim que é um retrocesso. E as primeiras redações do Enem pós-pandemia foi... Nossa, que aí você vê toda uma crítica acadêmica em cima dessa concepção social que foi a pandemia e pelo uso excessivo do celular. E isso está sendo reverberado até hoje. Sim. E aí, quando a gente vê a crítica, muitas vezes os pais, mas não vai... Adianta. Mas o que Masa diz é muito importante. Essa restrição, ela tem que ser em casa também. Porque, assim, os pais dormem, e os adolescentes não dormem. Eles não dormem. Gente, o jogo do Ludo. Vamos lá. Trabalha orientação espacial. As nossas crianças não têm direita e esquerda, não tem leitura verbal, não tem movimento estratégico. E nem sabe? raciocínio. E nem pula 3 casas. Conta sabe? Sério? Né? Então, perfil, compreensão de informações, manutenção de informações. Vamos lá, a criança não sabe nem o que é um perfil. Nós temos criança que não sabe mexer com dinheiro porque ele não sabe jogar jogos também. Ele não tem experiência física. Não, lá em casa tudo online. Tudo bem que seja online, mas assim, um ou outro tem que ter quebra-cabeça, inicia-se pela base, porque o recheio é muito mais fácil, sabe? Lateralidade, orientação visual, vamos trabalhar com esse olhinho, né? Então, isso aí não era falado anteriormente, porque são ciências que vinham acontecendo, estudos e mais estudos, e na época lá dos nossos pais, eles não sabiam, mas eles colocavam a gente para fazer. Exato. Né? Hoje não, hoje a criança ela acaba dizendo para os pais o que é que tem que fazer. Eu tenho uma garotinha lá, linda, maravilhosa, de 7 anos, 6. Ela chegou para mim com uma unha desse tamanho. Ela pegava assim,
Aí eu, meu Deus, o que é isso? Unha em Gel. gel. Eu falei, o que é isso? 7 anos. Tá? Aí eu digo assim, mas como é que tu fez? Não, muito simples. Eu pedi para minha mãe ligar lá para poder marcar horário, ela não quis, Gente, 6 anos. Eu mesma liguei, marquei e hoje eu vim assim, fashion. Falei, nossa, que legal, né? Agora eu vou pedir para sua mãe tirar. Por quê? Porque uma menininha da sua idade, que não tem ainda uma coordenação motora legal, precisa ficar sem essa unha em gel. Bom, levou 15 dias. Todo esse processo dos 15 dias. Gente, olha só, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu preciso fazer uma pergunta em relação ao ensino médio técnico. A gente está falando de ensino médio, né, sobre a importância de não ter celular na sala de aula para esses adolescentes aprenderem, né? E a gente tem uma parceria com o SESC e o SENAC, no SESC Escola, né, de um ensino médio técnico. O SENAC também está com o ensino médio técnico em algumas escolas do governo do estado, né, Fábia? E aí, eu queria entender a importância de ter esse tipo de ensino também, entendeu? Nesse nível médio, assim, para essas crianças. Porque a gente até então, na minha época, a minha época é muito antiga, né? Na minha época, na época da minha mãe tinha, né? Tinha aquele, né? Era o não sei o que, tinha um científico, tinha não sei o que, tinha não sei o que. Aí depois não tinha mais, no meu já não tinha mais nada. E aí agora, voltando a essa questão de ter um nível médio técnico, o que vocês entendem com isso? Eu acho, o nível técnico para mim é uma das maiores paixões, porque você sabe que eu fui uma das redatoras também de todo esse projeto para que fosse implementado, junto com toda uma equipe, né, da instituição mantenedora estadual, e aí nós estudávamos muito sobre essa parceria, sobre essa precursão desse protagonismo profissional. E eu sou extremamente suspeita para falar, porque eu sou extremamente apaixonada, né, por esse ensino profissional. E aí, antes de comentar isso, eu tenho uma curiosidade, uma historinha muito curiosa para contar para vocês. Nós estávamos em pandemia e a escola literalmente estava isolada. Quem estava na escola era só a equipe gestora. E eu fui procurada por alguns estudantes da educação de jovens e adultos, do ensino médio adulto. E eles estavam querendo fazer um curso técnico no SENAC, porque eles já trabalhavam nessas feiras e eles ofereciam produtos, e o SENAC estava ofertando um curso para sistematizar essa amplitude de conhecimento de oferta desse produto. Mas eles têm os pré-requisitos, você tem que ter o fundamental incompleto. E aí, a maioria dessas pessoas, eu falo maioria porque foram várias, né, que lotou uma turma do SENAC, e eles têm um pré-requisito, tipo assim, então, há 15 anos no Mato Grosso era do Maranhão, outros, tô há 20 anos aqui, era do Pará, e eles não têm essa documentação escolar. E aí, o SENAC não tem possibilidade. Se eu fazer sua matrícula agora, eu vou ver. Vocês voltam a estudar? Porque, assim, tem uma resolução, uma portaria, que ele pode, uma equipe gestora, ele faz uma prova e aí a equipe gestora, o colegiado, a equipe gestora monta um colegiado e aí avaliam, tu tá no 8º ano, você tá no 7º ano da EJA, e aí a gente regulamenta a vida escolar dessa pessoa para que ela possa dar entrada num curso de capacitação e voltar ao mercado, né? E como eu vou fazer isso? Até mesmo porque o ensino profissional ele iria ser regulamentado no próximo ano, que seria em 2022. Estava com esse calendário. Mas e agora? Nós estamos em pandemia. Aí eu peguei a pastinha debaixo do braço. Coincidentemente, eu falo que a vida não é feita de coincidências. Eu encontrei com o seu José Venceslau e perguntei para ele. Contei a história para ele rapidinho. Ele me atendeu muito rapidinho. Não sei nem se ele vai se lembrar dessa história. Agora vai. E ele falou assim, procura tal pessoa. Lá no SENAC, eu falei, tal pessoa, e fiquei memorizando aquela pessoa. E aí eu fui com a pastinha lá e falei, ela falou, professora, infelizmente a gente não pode, porque tem essa regulamentação, mas o que eu posso fazer? Se o Venceslau que mandou, vamos dar um jeito, vamos fazer uma matrícula condicionada, desde que eles terminem. Eu falei, não, com um ano, eu já posso dar que ele é aluno de tal série, e aí depois vocês vão levando, porque ele também tem interesse em receber
esse certificado. E aí eles fizeram essa capacitação, e aí eles voltaram falando assim, nossa, professora, é diferente, porque assim, o Senac ele apresenta a concepção tecnológica e as ferramentas dessa tecnologia para que eu possa ser um confeiteiro de sucesso, a importância daquele instrumento tecnológico, eu vou ofertar o meu produto agora muito melhor. E teve uma outra também, de uma hotelaria, que em 2022 entrou os profissionais, a educação profissional. E essa amplitude desse acesso à tecnologia foi magnífica. E teve um curso que eles colocaram na parte da hotelaria, dessa tecnologia da hotelaria, e os meninos estavam também fazendo um curso dentro dessa matrícula condicionada. E aí teve um hotel, uma rede de hotel, que teve um time do Campeonato Brasileiro que veio, e aí essa equipe do hotel estava deficitário de funcionários expressivamente dessa especificidade funcional que o Senac estava... E aí a coordenadora foi me deu o telefone passou para o gerente, e o gerente disse assim, eu não vou ligar para ela, eu vou lá, porque um diretor atender telefone é complicado, né? Isso. Eu não atendi mesmo, e aí ele foi lá, ele falou, professora, eu preciso dessas pessoas para ontem. E aí essas pessoas ingressaram no mercado de trabalho, justamente por causa dessa oferta profissional que o Senac ofertou. Então, assim, esse acesso a essa informação e a essa tecnologia é muito viável para esse retorno. E a ideia desse programa, por exemplo, das EPTs, do ensino médio profissionalizante, foi justamente para isso, para que ele esteja envolto ao mundo do trabalho e, principalmente, capacitado para o mercado de trabalho. Então, ele vai ter esse entendimento e é imediato. E são cursos que atendem ao nosso estado, porque é automação industrial, são técnicos em enfermagem, são técnicos em sistematização de redes, que é o grande ápice, que tanto o sistema de hotelaria... Eu me lembro que eu encontrei com um estudante, ele falou assim, professor, eu sou responsável pela UTI de um certo hospital. Eu falei, Deus me livre. Eu falei, então você é o necessário lá. Eu falei, pelo amor de Deus, já pensou? Ele falou, não, eu sou responsável, eu que organizo aquela rede da UTI. Eu falei, meu Deus, então você não pode nem ficar doente. Justamente por causa dessa concepção, né? E eu acredito que o técnico, ele favorece muito para o sujeito caminhar em outras áreas, né? Por exemplo, hoje eu sou técnico de enfermagem, amanhã eu sou uma enfermeira formada. Então, espera aí, é legal você propiciar, porque ele vai ter recursos financeiros, né? Para poder buscar realmente o sonho que deseja. Exatamente. Eu formei no magistério. Nossa, quando eu saí de lá, eu já comecei a trabalhar e na UFO eu comecei também a trabalhar, estudar. Gente, é maravilhoso. Então, eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu acredito que o sujeito, que ele tem um planejamento de vida, ele fazendo ou não curso técnico, ele vai caminhar. E se ele fizer o curso técnico porque ele não tem como abrir outras portas, nossa, metade do caminho já está sendo efetuado, né? Principalmente essa abertura que o próprio Senac traz e essas parcerias, né, Senac, Senai, de estudantes em situações vulneráveis, porque há esse questionário socioeconômico e há esse resgate desses estudantes para as vagas desse curso, que eu acho fantástica, porque existe esse olhar também, né, do sistema, esse olhar social do sistema. Eu não vou só oferecer um curso de qualidade sistêmica, não, eu vou ter esse olhar também nessa concepção social, vou ter esse entendimento. É claro que essa loucura lá da matrícula condicionada não existe mais, foi isolada da pandemia, mas né, hoje todo mundo tem que procurar uma escola de educação de jovens e adultos e ter esse documento certinho para que possa estar fazendo o desenvolvimento e a amplitude desses cursos que são excelentes. Obrigada, meninas. Bom, a gente está com o nosso tempo estourado já, né? Verdade. Como
como sempre, a gente sempre tem a sensação de que poderia ficar mais 3 horas aqui conversando, né? Porque o tema é muito amplo e é muito gostoso de conversar, né? Com todo mundo, né, Lívia? Foi bem bacana, né? Foi ótimo. Vou pedir pro pessoal que tá assistindo e ouvindo a gente, seguir a gente nas nossas redes sociais, @FEComércioMT, Sesc MT e Senac MT. Isso mesmo, gente. E a gente também vai estar no YouTube, né? Logo já tá. Como é que fala? Ativa o sininho. Se inscreva. Se inscreva. Ative o sininho para ficar por dentro das novidades. É verdade, isso mesmo. A gente tá sempre por aqui. Masa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer. Fábia, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço também. Foi muito bom conhecer vocês e conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lívia, pelo primeiro episódio de vários deste ano. Sim. E é isso, né, gente? Obrigada por ter acompanhado a gente aqui no Pode Crer. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. A gente